Olá, mais uma live social. Nossa, hoje nós estamos aqui com aquela temperatura altíssima, pinda 40 graus. Estamos de máscara, claro, para poder lembrar você que está participando aí conosco, toda a cidade de Pindamonhangaba, ou até onde essa live tiver condições de chegar, né? Para lembrar que o uso da máscara é de suma importância e a eficácia dela é de quase 99%, segundo os especialistas. Então, se precisar sair, use a máscara e tenha todos os outros cuidados de prevenção. Eu quero dizer que nós estamos sempre orando pelas famílias enlutadas que o Covid-19 levou os seus entes queridos. Quero dizer também que nós continuamos em oração por aqueles que estão tentando sobreviver, estão lutando pela vida. Mas também eu quero dizer que dias melhores estão por vir. Nós já estamos vivendo, né? Temos aí mais de 4.700.000 curados do Covid-19 só aqui no Brasil. Então, isso é uma vitória, graças a Deus, é a resposta das nossas orações. Deus tem guardado a minha família e a família de vocês. Vamos continuar em oração, continuar também tendo as medidas, todas de prevenção. Então, vamos lá. Nessa live aqui, nós temos aqui duas convidadas maravilhosas. A professora Marina é a nossa mestre aqui, nossa coordenadora do curso de Pedagogia do Unifunvic, a sua faculdade de Pindamonhangaba. Hoje, o Unifunvic é um centro universitário. Venha visitar o nosso campus Dutra, maravilhoso. Com certeza você vai fazer a melhor opção. E um detalhe aqui, professora Marina, nós estamos com vestibular aberto aí. Então, os jovens, não desista de estudar. A pandemia está passando, não pode parar de estudar. O seu sonho continua aí, você precisa lutar para realizá-lo. Então, por favor, procure no site do Unifunvic e faça a sua inscrição. Escolha, nós temos mais de 30 cursos de graduação e também de pós-graduação. Nós temos aqui também a nossa querida mãe, a Kátia Moura. Ela é mãe, trabalha também, é uma profissional, ela é secretária formada em administração, trabalha 8 horas por dia, E é mãe de um garoto maravilhoso, lindo, e está aqui conosco para discutir esse tema maravilhoso. Então vamos lá, O que nós temos aí para falar sobre a pandemia, pós-pandemia, o retorno às aulas. Deixa eu pegar aqui as perguntas aqui. Olha, nós temos algumas perguntinhas básicas aqui. Vamos lá. O que pensa os pais? O que pensa os especialistas? E o que pensam os médicos, Tem os profissionais da área de educação e também da área da saúde. O que eles estão pensando com relação ao retorno das aulas? Volta, não volta? Por que voltar? Então, para discutir sobre isso, por que não uma professora, uma mãe, uma avó, uma coordenadora de um curso de pedagogia, para discutir sobre esse assunto. E também uma mãe. Seriam duas mães, a Kátia e a Emily. A Emily deu um probleminha, talvez ela entre nos comentários. Ela deu um problema na internet dela, mas espero que a Emily consiga ainda entrar nessa live. A Kátia, ela tem um filho que é da rede particular. A nossa outra convidada seria da rede pública, mas infelizmente ela não está conseguindo entrar. Então vamos lá, Kátia, querida, tudo bem com você? Boa tarde, Simone. Boa tarde, dona Marina. Boa tarde a todos que nos assistem. Tudo bem, sim. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite voluntariamente para participar dessa live. Imagina, professora, eu que agradeço. Tudo bem, professora?
Boa tarde, Simone, boa tarde, Kátia. Obrigada a todos que conseguirem acompanhar, pelo menos em parte, a live. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar das lives que a Simone faz com tanto carinho, com tanta preocupação em atender aos anseios, né, da população, e essa preocupação com este momento tão difícil que estamos passando, e vai passar. Com certeza. Então, vamos lá. Olha aqui. Escolas e pais discutem a volta às aulas em meio à pandemia. Aqui eu tenho um dado aqui de uma pesquisa que diz o seguinte, olha, os últimos dados do Ministério da Saúde mostram que 585 crianças e adolescentes menores de 19 anos morreram por Covid-19 desde o início da pandemia no Brasil. É um dado preocupante. A gente precisa estar falando sobre isso. Mas também nós temos aqui alguns argumentos para alguns gestores, né, donos das escolas da rede privada, né, que diz o seguinte, olha, a volta às aulas é muito importante. Por quê? Porque a preocupação é dessa criança, desse aluno perder o ano letivo, a questão da saúde, até emocional, né, dessa criança. Então, isso está se pontuando muito, né, desse convívio com os colegas também. Aí, os donos das escolas privadas estão colocando isso. Então, a maioria das mães e dos pais e professores e médicos infectologistas são contra o retorno das atividades escolares, enquanto a curva não melhorar. E também com relação ao número de casos. Então, eles esperam que voltem, né, que baixe essa curva aí, que diminua esse número de casos, e por que não esperar a vacina? Então, nós temos esses dois argumentos aí para a gente discutir aqui hoje, né? Lembrando que também houve uma pesquisa de um pediatra que disse que a volta às aulas vai exigir um esforço dos governantes para garantir um espaço seguro quando esses alunos voltarem. E a preocupação é por conta da questão da infecção nas crianças nos países que já retornaram às aulas. Então, há uma observação com relação a isso também. Mas, em cima dessa pontuação, em cima desses argumentos aqui, nós vamos conversar com os nossos convidados, as nossas convidadas. A Emily conseguiu entrar aí? Ok. Emily, que bom. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Então, tá bom. Vamos lá. Vamos começar pela Kátia. Kátia, qual é a sua posição com relação ao retorno das aulas? Fale o nome do seu filho, qual a idade dele? Então, eu tenho um filho, o nome dele é Felipe, e ele hoje tem a idade de 13 anos. Em relação, vou dar o meu posicionamento pessoal, da minha visão da estrutura da minha família. Então, é realmente uma posição minha. Claro que eu acredito que cada família tem a sua particularidade, né? Cada família tem uma questão a ser seguida, então vou dar o posicionamento da minha família, né? Nesse momento, a gente optou por não retornar às aulas, porque acredito também que já estamos praticamente no final do ano, né? E eu não acho que ele recuperaria nada em 2 meses. Então, a estrutura que a gente teve durante a pandemia da escola dele foi uma estrutura muito boa, que no momento em que vivemos, eu acho que foi favorável para ele dar continuidade aos estudos dele. Então, nesse momento, eu me posicionaria contra ao retorno das aulas, lembrando que, claro, cada família é livre para tomar sua decisão, mas nesse momento a minha família optou por ele não retornar às aulas.
Ok, Kátia, essa é a sua posição. Você chegou a discutir com o seu filho o que ele acha sobre isso, sobre o que você pensa, o que seu filho pensa? Sim, conversei sim, porque é importante também ele fazer parte, né, da discussão e da tomada de decisão. Então, a gente acredita, eu e meu esposo, como pais, não é só nós dois que vamos tomar a decisão, mas também é importante ouvir a opinião dele. E nesse momento também ele achou por bem não voltar às aulas. Então, a opinião dele para a gente é muito importante. Claro que o peso maior da decisão é meu e do meu esposo, já que somos nós que decidimos, mas ouvimos ele sim, e ele também optou por não retornar às aulas esse ano. Ok. Vamos lá. Emily, querida, tudo bem? Tudo bem. Consegui entrar aqui um pouquinho atrasada, mas consegui. Não, chegou na hora certa. Emily, estávamos aqui, né, conversando, você ouviu o nosso tema aí, é sobre a questão da posição de pais e especialistas com relação ao retorno das aulas. A professora Marina, ela é coordenadora do nosso curso de pedagogia aqui do Unifunvic. Ela é uma mestre, né, especialista, também é mãe, também é avó, então é uma pessoa que está apta a aconselhar todos nós, né, a colocar o seu posicionamento. Então vamos lá, Emily, qual é o seu posicionamento? Você é mãe de 2 crianças, certo? Qual o nome deles e a idade? Eu sou mãe da Yasmin, de 11 anos, e do Matheus, de 6. Aqui em casa, eu sei. Então, eu optaria por voltar às aulas. Claro, assim, que como a colega falou, cada família tem uma estrutura, uma forma diferente. Eles são a Yasmin agora está no estado, e o Matheus na prefeitura. Claro que eles têm eles mandam material, mandam tudo, só que por questão de trabalho, porque assim, eu não trabalho fora no momento, mas eu tenho agência de viagens que preciso estar o tempo todo atendendo clientes, estar ali, e o cliente, se você não atende no momento, ele sai, né, ele foge. Então, por conta dessas condições, eu não consigo ter uma estrutura e uma disciplina para poder ali ajudar eles no quesito da escola. Sei que só falta apenas 2 meses para acabar o ano, mas aqui, tanto os dois, eles desejam voltar para a escola. Mais ainda o Matheus, que é o de 6 anos. Ele fala, mãe, eu quero a escola, eu quero a aula, eu sinto saudade, porque ele está na parte de alfabetização e mãe não consegue ensinar esse quesito, não tem a paciência, não tem as técnicas, né, que o professor tem para poder estar ali orientando. Então, assim, mesmo que eu sei que falta um pouquinho, mas, assim, para a questão de, como eu posso dizer, de vitória deles para desejar, não, eu quero a escola, pelo menos um pouco, para ele ter aquela comunhão ali com os colegas, e um pouquinho do gostinho ali da escola. Eu sei que eles não vão recuperar notas, não vão recuperar todo o conteúdo do ano, mas eu acredito que vai fazer um pouco bem para eles, né? O meu posicionamento aqui em casa. Tanto eu, tanto meu marido, a gente concorda com a volta às aulas, os dois, e por causa que eu vejo a dificuldade que eles têm de acompanhar de casa, que não tem muito o adulto por perto para ajudar. Legal. Emily, seu microfone ficou mudo. Ficou mudo? Peraí. Ok, voltou. Voltou? Então, tá bom. Vamos lá, professora Marina. Você tem aí uma mãe que concorda e outra mãe que não concorda. Todas colocaram aí o seu ponto de vista, né? Muito equilíbrio nas 2 falas. Inclusive, até o ponto de vista das crianças foram diferentes, né? Então, isso é muito relevante. Então, professora Marina, como que a senhora se posiciona com relação a isso? Qual a orientação? Tem muitos, com certeza, que vão estar ouvindo aqui, pais que também têm
está dividido essa opinião, né? Uhum. Exatamente, né? Como elas mesmas colocaram. Meus netos, tanto os meus netos de sangue, né, os filhos do meu filho, quanto os filhos dos meus enteados, têm essa posição privilegiada de ter pais que conseguem acompanhar, que conseguem estar presentes e têm conhecimento do que eles estão tendo na escola. Então, eles puderam fazer a mesma opção que a Kátia e estão muito próximos e podem dar essa assistência. Por outro lado, a preocupação de todos os profissionais da área e as crianças que não têm essa opção, que não têm esse privilégio, como é que ficam? Né? Então, eu acho assim, deixar por conta dos pais resolverem é uma questão também preocupante. Então, a questão eu acho que é maior do que essa. É hora ou não é hora de voltar? Claro que segurança total as escolas não têm. A minha grande preocupação é assim, será que não houve um atraso nas medidas preventivas? É claro que houve necessidade de fechar as escolas, como houve necessidade de se fechar tudo. Certo? Não dava para mandar as crianças para as escolas. Impossível, ou foi necessário fechar tudo. Haverá uma perda para as crianças? Certamente. Né? Tem perdas maiores, tem perdas menores. Infelizmente, a parcela mais pobre, menos privilegiada financeiramente, vai ser também do conhecimento, do ponto de vista intelectual, talvez haja uma perda maior. Então, nesse momento, Simone, Kátia, Emily, a minha preocupação é com o que se está fazendo, porque o estrago o coronavírus já fez. Né? Está fora do nosso controle, esteve fora do nosso controle. A minha preocupação como avó, a minha preocupação como pedagoga, como professora de um curso de pedagogia, que é formação de professores, a minha preocupação é como está sendo o planejamento para se diminuir ao máximo essas perdas que certamente aconteceram. Então, hoje eu dei uma repassadinha nos sites, nas informações, que na capital, né, a retomada é gradativa, mas no acolhimento, para criar condições emocionais para as crianças que voltarem, a ideia está excelente. Voltarão 20% dessas crianças. Só não me ficou claro como vai ser calculado esse 20%. Nós temos aqui hoje 2 mães esclarecidas, e as que não têm essa capacidade, as que não têm essa sensibilidade ou esse conhecimento mesmo. Né? Como nós temos no curso as meninas que fazem estágio, as meninas, eu tenho um menino, né? Então, é que a grande maioria que faz o curso de pedagogia são mulheres, de vez em quando nós temos alguns rapazes. E eles fazem estágio, então nós estamos em contato com a Secretaria Municipal de Educação, porque o estágio é feito na rede particular ou na rede municipal. E na rede municipal as aulas praticamente não foram remotas, né? Porque muitos não têm acesso a nenhum tipo de meio tecnológico, nem a internet, nem pelo celular e nem pelo computador, porque não tem um computador para cada um em casa mesmo, tem o celular é o telefone da família, né? Então, eles tinham que ir buscar o material na escola. Muitos iam, pegavam as informações, mas todos podiam. Né? Muitos trabalhavam o dia todo, então acumulava, aí quando chegavam em casa não tinham condições, e isso que ele falou é verdadeiro em muitas famílias. As crianças muitas vezes falam para nós, pais e avós,
você não sabe, não é assim que a minha professora me ensinou. Verdade. Você está me ensinando errado. Porque a forma de passar o conhecimento vai mudando. Hoje não se alfabetiza como se alfabetizava antes, hoje não se ensinam as operações matemáticas como antes. Alguns pais conseguem acompanhar, saber como está sendo ensinado e ensinam igual. Outros não aceitam também. A escola tem um método e os pais não querem ensinar por aquele método. Então, tem esse choque. E tem crianças resistentes. Não é assim que minha professora ensina e acabou. E, então, fica complicado mesmo. Então, nós soubemos, pelo pessoal da Secretaria da Educação, que algum material, algumas atividades ficaram lá, os pais nem todos puderam ir buscar. Então, existe uma perda. E a questão é, como será isso neste retorno? E Pindamonhangaba determinou, né, que as escolas só retornarão ao presencial no ano que vem. E hoje foi noticiado que há uma proposta do Conselho Nacional de Educação, que falta ser confirmado pelo MEC, de que se mantenham a possibilidade de se manter as aulas remotas até final de 2021. Será que há essa necessidade? Agora, havendo o retorno, está se pensando seriamente na segurança? E outra discussão para se pensar. É para aprovar todo mundo. Ótimo. Entre aprovar todo mundo ou reprovar todo mundo, eu sou a favor de aprovar todo mundo, sim. Mas aprovar em que condições? Aprovar e fechar os olhos para aquilo que não se ensinou? Ou para aquilo que não se aprendeu? Não. Aí volta aquela eterna palavra, planejamento. Né? Foi planejado como se reabrir bares, restaurantes, pontos turísticos e parques. E o que se planejou para reabrir escolas? 20% da população escolar. Como? Distanciamento entre as carteiras. Como? Higienização dos ambientes. Temos escolas que não têm água. Na rede particular, é tudo mais possível. E na rede pública? Então, a preocupação é sempre com aquela parcela que pode menos. Então, a minha preocupação, ou as minhas preocupações, são essas. Nós tivemos um início difícil com o Ministério da Educação, essas dúvidas permanecem. Não é fácil, não estou dizendo que é simples, que se eu estivesse lá eu saberia fazer tudo. Pobre de mim, eu não sei fazer tudo, nem pretendo, né, saber. As coisas são complicadas mesmo, acho que é aquilo que eu falei, ninguém estava preparado. Mas agora nós precisamos planejar bem. Já se perdeu muito tempo e realmente os pais precisam trabalhar, deixar com a voz. Idosos, somos o grupo de risco, né? Então, eu estou aqui confortavelmente, tenho também o privilégio de que não preciso ficar com os meus netos. Se eu precisasse ficar com eles, seria arriscado, eu não poderia ficar. Então, eu estou falando de um lado muito confortável. Então, é muito fácil a gente criticar estando numa janela com uma vista esplendorosa, né? Então vamos lá. Concluiu, Marina? Acho que sim. Concluí que não tem nada conclusivo, né? Vamos lá. No segundo bloco aqui, Kátia ou Emily? Você tem alguma colocação para fazer de acordo com a fala da Marina? Com o posicionamento da Marina? Kátia, tem? Então, eu acho que a Marina foi perfeita na fala dela,
porque realmente eu acho que o pensamento do governo foi, vamos fechar as escolas e depois vamos ver. Então, não houve essa parada, não houve esse planejamento de como voltar. E fica difícil, porque eu entendo muito bem a Emily, porque são 2 crianças em casa. Gente, o coronavírus veio para acabar com toda a nossa rotina, na verdade, né? E ficou todo mundo sem saber o que fazer, porque foi uma situação nova para todo mundo. E as crianças sofreram mais, porque elas estão acostumadas a ir ver os colegas, a brincar, até a rotina delas também, isso também foi quebrado. E é muito difícil também para as crianças passar o dia todo em casa. A gente que é adulto já não estava suportando, imagina as crianças, né? Então, eu acho que ficou uma situação difícil para todo mundo. E eu acho que o governo deveria ter se posicionado melhor em relação a isso, ao planejamento de como voltar. Porque a gente sabe de todas as dificuldades. Cada escola tem a sua particularidade, cada escola tem as suas dificuldades, né? Como a Marina falou, para mim é bem mais fácil, porque é uma escola particular, então vai se organizar de uma outra forma do que uma escola pública, gente. Eu cresci em escola pública, eu sei muito bem quais são as dificuldades de uma escola pública, e eu sei muito bem que o governo não tem condição de receber todas essas crianças, por isso esses 20%, mas é igual a Marina falou, como é que vai receber? Será que todos realmente vão estar seguros? E é difícil porque não tem como agradar todo mundo, né? Não tem como agradar todo mundo. E para as mães hoje que precisam sair, trabalhar, gente, já é difícil para a gente em tempos normais deixar os nossos filhos, imagina em tempos de pandemia. Então, eu acho que é uma situação que ficou complicada para todo mundo, mas os nossos governantes têm que pensar na maioria. Então, se for voltar, volta com realmente uma segurança, volta com algo que realmente dá para abranger todos, porque fica difícil também colocar não só as crianças, mas os familiares, as pessoas que vão trabalhar em risco. Então, gente, eu acho que não tem resposta fácil. Não tem resposta fácil nesse momento. Não tem nenhum lado que dá para a gente falar sou a favor, sou contra. Por mais que a gente se posicione, não vou mandar o meu filho hoje por causa disso. É a minha relação. Mas, gente, é igual eu falei, cada um tem uma estrutura familiar. É muito difícil a gente se posicionar contra ou a favor nesse momento, porque os dois lados vai ter perda. A gente já teve perda o ano todo, né? Então, a única coisa que eu quero posicionar é que, infelizmente, eu só quero que o ano acabe. Só quero que fique esse 2020 realmente na história e que 2021 nos traga nova oportunidade, que nós possamos tirar lições desse 2020, porque eu acho que todo mundo ficou marcado de alguma forma. E, assim como a gente é brasileira, a gente sempre tira o melhor de todas as situações, né? Eu espero que o ano acabe, que 2021 seja um ano bem melhor do que 2020 e que a gente consiga realmente voltar. Eu acho que não vai voltar nunca a ser o que era antes, mas aprendermos e ser melhores, né, no próximo ano. E eu agradeço a Marina, porque a posição dela eu acho que foi muito boa para os dois lados, porque, gente, sempre vai ter os dois lados da história, né? Não dá para agradar todo mundo, mas cada um vai ter que seguir a sua decisão e conviver com ela. Literalmente, a gente tem que pegar uma borracha e apagar esse ano de 2019, né? Infelizmente, é 90% para a gente apagar tudo, e 10% a gente vai aprender alguma coisa com isso. Mas que esse 10% consiga superar em termos de qualidade, né, em tudo que a gente for aprender com relação ao que passamos e o que estamos passando nesse ano de 2020. Emily, minha querida, o que é que você tem a completar com relação à fala da Marina? Fique à vontade. Eu fiz questão, gente, para quem está nos assistindo, eu fiz questão de escolher uma mãe a favor e uma mãe contra. Uma mãe da rede pública e uma mãe da rede particular. Com duas realidades diferentes, porque para poder o debate o nosso bate-papo
tenha, pelo menos, um parecer dos dois lados como uma especialista. Então, eu fiz questão de ter esses dois perfis aqui. Então, fique muito à vontade, Emily, para você falar também, continuar se posicionando. Sim, obrigada, Marina, pela posição. E a Kátia também, eu entendo completamente o lado dela, né? A gente vem aqui, a gente consegue enxergar um pouquinho o lado do outro, né? A gente vê, sim, o nosso aqui, o que está mais no nosso campo de visão, mas como a gente tem uma mente mais aberta, a gente consegue compreender o que se passa no lar de cada um, né? Então, assim, o posicionamento da Marina, ela foi bem cautelosa dos dois lados, o favor, o contra, né, a voltar. Só que, assim, eu hoje, né, no posicionamento, eu consigo hoje fazer um tratamento psicológico com as minhas crianças, por exemplo. Tem muitas famílias que não conseguem, que por conta dessa pandemia, os dois estão fazendo tratamento psicológico, acompanhamento com psicólogos, para poder tentar se reerguer, porque aqui eles não aguentam mais. Teve um dia que eles falaram para mim, eu quero ir para a escola, que eu não aguento mais você. Então, é aonde eles entravam. Eles falam assim, mãe, eu não te aguento mais, eu quero ir para a escola, eu quero meus amigos, eu quero minha professora, eu tenho saudade. Então, assim, eu vejo quanto isso afetou emocionalmente cada um. Eu vejo quanto isso afetou o lar de todos. Nem todo mundo estava preparado para uma bomba dessa, né? Para um casulo ali fechado, porque nem a lagarta, né? Quando torna borboleta, ela não quer ficar presa mais. Então, ali, quando eu vi tudo aquilo ali, a gente tem que estar uma família totalmente estruturada. A única coisa boa que eu vejo desse ano é mostrar as famílias que realmente estão ali firmes, né? Um com o outro. Mas a preocupação é que quando às vezes eu ia na escola buscar algum material da minha filha, por exemplo, do meu filho, eu via lá crianças que iam sozinhas para a escola ali com 11 anos, a idade da minha filha, sozinha buscar suas atividades, porque os pais não podiam trabalhar. A gestora, aí eu vi uma vez uma situação que a gestora falou que teve que ligar no serviço da mãe para poder cobrar a mãe que o filho não estava levando atividade. Então, assim, mudou completamente. Eu em casa não tenho muitos recursos, mas tenho um computador, às vezes horário de aula de um, dá para trocar com o outro, só que eu não consigo, só que assim, ou eu tenho que tirar o dia inteiro, a metade do dia para um, a outra metade para outro, e não fazer mais nada, ou eu trabalho aqui, ou eu deixo os dois e trabalho. Então, eu vejo por essa ocasião, e eu vejo aquelas crianças, aquelas famílias, como a Marina falou, que aqui tem duas que entendem, conseguem entender um pouco, mas aquelas mães que muitas vezes não têm um estudo, não têm uma ideia clara, não conseguem, eu ainda não consigo acompanhar muito, aqui é mais o meu marido mesmo, como ele ainda estuda, então ele consegue um pouco ali, só que ele trabalha também durante o dia, então ele chega em casa, tem que incluir ali, ajudar numa prova, ajudar em alguma coisa. Então, eu vejo o lado dessas que também não conseguem. Que aí as gestoras têm que ligar nos serviços, atrapalhar os serviços das mães, a mãe sair do serviço, chegar em casa e muitas vezes não tem uma estrutura e cobra de maneira errada do filho. E aí o filho, né, por adolescência, entra para o lado da rebeldia. A gente vê, tipo assim, um fator puxa o outro. Né? Um ali vem puxar o outro. É diferente quando a gente pode ter ali o algo privado ali, uma mãe que tem poucos filhos, eu tenho 2, ela tem só um, e aquela que tem um monte, 5, 6 filhos, que é a realidade, né, de muitas. Então, eu vejo por esse lado. Quando eles falam assim, eu tenho que ir para a escola, a cobrança da gente, em casa, quando o filho está na escola, é assim, você está fazendo direito, está prestando atenção? Agora, a cobrança de quando a gente tem que passar para eles, ensinar, passar o papel de educador deles do cotidiano da escola, aí para a gente já perde o controle. Aí vem aonde eles falam, mãe, mas você não sabe, não é assim. Meu tio não ensina assim, a tia não ensina assim, a professora não ensina. A minha filha sempre sai chorando, porque ela fala, vocês não me entendem. E a gente tenta explicar da maneira que a gente sabe, que eu aprendi, né?
Então, aí vem as N dificuldades, aí vem uma pilha puxando a outra, caindo em cima da outra. É muito difícil para os dois lados, é difícil para todos os segmentos, né, Marina? Então, infelizmente, é uma crise sem precedência, infelizmente é um ano que ninguém esperava, mas em tudo isso eu ainda consigo ver de todos os segmentos, esse é o meu ponto de vista, de todos os segmentos, eu acredito que a família e a escola foi quem mais sofreu e, ao mesmo tempo, se uniu. Né? De todo esse cenário aí da pandemia, eu consigo ver, né, que a família e a escola foram os dois segmentos que mais sofreram dano, assim, e o que mais se uniu e que está tentando segurar, né, a barra. Tudo bem que a saúde nem se fala, o caos, né, foi total com relação à saúde. Mas eu estou falando da questão dos empresários, da questão econômica, de forma geral. Mas, enfim, todos sofreram muito. Mas a gente espera que o meu posicionamento... Eu não tenho filhos na escola. Tenho uma que está terminando a faculdade, ela retornou, né, na parte prática da saúde, mas eu vejo... quando ela sai, eu fico preocupada, mas a gente está sempre, cuidado com tudo, com os cuidados da máscara, todo o cuidado preventivo, todas as medidas que você precisa ter. A gente fica preocupada. A outra está fazendo pré-vestibular, então ficou online, totalmente online, né? Suspenderam-se as aulas, mas não se compara com a perda de vocês, né? Que tem criança da educação do Fundo 1, Fundo 2, né? E educação infantil. Marina, mas eu não estou aqui para falar o meu posicionamento, eu quero ouvir Marina, que é especialista nisso. Vamos lá, para as nossas considerações finais aí, Marina, o que é que você deixa para a gente aí? Lembrando, né, que nós não acabamos com a guerra, com a luta. A guerra ainda está aí, estamos ainda lutando, e eu gostaria, Marina, que você deixasse aí em suas considerações finais um conselho para os pais, porque a gente não está vendo as crianças na escola, mas eu fico apavorada quando eu vou ao shopping, poucas vezes, que eu quase nem vou. Eu acho que nesse período todo eu só fui uma vez. Então, na praia, eu vejo as coisas pelas reportagens, como está as aglomerações nas áreas de lazer, na praia. Então, é preocupante, eu fico preocupada. Então, vamos lá, Marina. Pois é. Eu acho que nós não devemos passar uma borracha nesse ano, não. Sabe, Simone, eu acho que devemos guardar. Eu recebi um dia um convite para que se rezasse às 18 horas todos os dias pelas vítimas, né, da Covid, pela paz, etc. E eu tenho feito isso, meu alarme toca às 18 horas. Então, eu, na minha fé, né, e acredito que cada um na sua deva estar aí repercutindo no mundo inteiro, então eu paro aquilo que eu estou fazendo, contanto que eu não esteja numa reunião, e aí eu faço as minhas orações e peço que o mundo tenha mais consciência, e como você fez hoje no início da live, eu peço o conforto aos órfãos, viúvos da Covid e pelos que estão sofrendo no momento, para que Deus tenha piedade de nós ainda sãos, e, se possível, não tenhamos, né, esse infortúnio, mas, acima de tudo, consciência, porque eu também fico apavorada quando eu vejo essas reportagens. Como eu vi hoje a infelicidade, falei que parei de ser simpatizante, porque eu não gosto de futebol, mas como meu pai era um italiano corintiano, eu sinto simpatia pelo Corinthians, sentia, porque o que eu vi hoje foi deprimente, de ver aquele bando de corintianos, a grande maioria absoluta, pouquíssimos usando máscara, e um monte deles sem máscara, um monte, mas era muita gente em horário que deveriam estar trabalhando, ou pelo menos se resguardando em casa,
fazendo movimento contra o goleiro deles, porque o time está em vias de rebaixamento. Num momento desses. Então, consciência zero, nesse momento em que nós devemos ter consciência. Então, não quero que se apague, né? Eu acho que nós temos que aprender. Então, nas minhas considerações finais, desculpe, eu dei uma desvirtuada no assunto, porque eu tenho todas essas preocupações que eu já externei, que eu acho que seja quais sejam os rumos que as escolas estão pensando, precisa de planejamento sério, né? Não é mais um ano de aulas remotas, não é para se empurrar com a barriga, né? É para se pensar, fazer um planejamento sério, retomar o que se perdeu. A primeira infância é crucial para o desenvolvimento do conhecimento, é muito importante. Então, acho que é muito válido que não se reprovem as crianças não têm que perder um ano, mas tem que se retomar, tem que se analisar o que se deixou de dar, ou o que foi dado, mas não foi absorvido, e ter esse olhar. Eu vou puxar a brasa para minha sardinha, mas fazer o quê, né? O trabalho dos professores tem sido louvável, muitas escolas, inclusive particulares, estão errando, não estão trabalhando adequadamente nessas aulas remotas ou na forma de cobrar. Eu tenho escutado muitas críticas, mas os professores estão se desdobrando. Nós estamos fazendo um trabalho louvável, realmente. Isso tem sido reconhecido. Eu tomo pelo Unifunvic, né, pelo Centro Universitário Funvic. Os alunos têm reconhecido o nosso trabalho, o nosso esforço para manter a qualidade, assim como nas escolas de educação infantil, ensino fundamental, Fundamental 2, no ensino médio, para tentar que os alunos ingressem nas universidades. Então, acho que realmente não tem que se desistir de estudar, não, tem que perseguir, tem que conseguir o sonho, realizar o sonho do estudo. Então, os professores têm tentado manter, porque ser professor no Brasil é ter muita esperança, é viver com a esperança de que só pela educação a gente transforma um país. E acho que está mais do que na hora de aprender com o que os outros estão fazendo. Então, nós temos aí exemplos de que a volta às aulas de modo despreparado, assim como os países da Europa, que agora estão com a segunda onda, foi porque voltaram às aulas muito depressa e as férias de verão. É o que está acontecendo na França, na Espanha, e está para acontecer na Itália. Reabertura de jogos, as férias, que os jovens saíram dos bares, saíram para as praias, se aglomeraram e as aulas voltaram de repente. Então, se nós copiarmos tudo isso, nós teremos uma segunda onda daqui a pouco. Então, vamos aprender e vamos seguir os bons exemplos ou vamos continuar seguindo os maus exemplos? Essa é a pergunta que eu deixo. Agora, vamos cada um olhar para aquilo que pode ser feito. Como dizia minha mãe, com o pouco estudo e o grande conhecimento da vida, cada um dá o que tem, né? Cada um sabe de si. Verdade. Bom, mais essa live social que foi muito boa, a discussão, nosso bate-papo, fica aí as nossas dicas, né? As dicas da professora Marina, que é coordenadora do curso de pedagogia da Unifunvic, a dica aí da mãe Emily, que tem os seus filhos na escola pública e no estado também, tanto municipal como estadual, e tem a querida mãe, a Kátia, que tem o seu filho na escola da rede privada. Então, foi um bate-papo super legal, equilibrado. Infelizmente, nós vamos ficando por aqui, mas aprendendo sempre, né? A Marina falou aqui, puxou minha orelha. Não, Simone, eu não vou passar uma borracha, não. É isso aí, é verdade. Não podemos passar uma borracha, porque foi um ano de aprendizado. Então, um ano que nós precisávamos. Sabe lá por que Papai do Céu permitiu tudo isso? Porque eu acredito, né?
que Papai do Céu permitiu tudo isso. Ele tem o controle de todas as coisas, ele tem o controle de tudo. Então, se ele permitiu, foi para ensinar alguma coisa para mim, para você, mas fica aqui a nossa dica principal, no meu entendimento, a dica principal hoje, depois de tudo que a Marina colocou aqui, também aprendemos com as duas mães, né, os seus pontos de vista, é que nós precisamos nos unir cada vez mais, os pais com os filhos com os pais, termos essa atenção e esse respeito aos profissionais da área da educação, não culpá-los, eles não têm culpa, né, dessa tomada de decisão, não devemos transferir a responsabilidade para os profissionais da área da educação, né? Eu penso assim, não devemos transferir essa responsabilidade também para os pais, deixar que os pais decidam isso. Então, é muito preocupante isso. Mas outra dica que eu deixo aí é que o amor, acima de tudo. Então, a gente tenta manter um equilíbrio com o amor, o respeito, principalmente no relacionamento em casa. É difícil? Tá bem exaustivo, tanto para as crianças, como disse aí a mãe Emily, né? Que a menina, a sua filha de 11 anos, falou, eu não estou aguentando mais de você. Também as mães, eu já ouvi alguns relatos do público, que algumas mães também têm dito isso, né? Os pais, ontem mesmo eu ouvi um relato de um pai que ele não entendia porque quando ele chegava em casa, a mulher estava toda descabelada, 7 horas da noite já estava dormindo com as crianças, porque o dia todo naquele embate com as crianças, com a casa, com tudo, e trabalhando em home office, 7 horas da noite já chegava e já encontrava todo mundo dormindo. E calhou de ele ficar de férias. No segundo dia, ele disse, eu não estou aguentando. Dormiu 5 horas da tarde e ainda pediu um Rivotril. Então, assim, os pais estão tentando driblar tudo isso aí, mas, enfim, que Deus possa te dar sabedoria, mamãe, sabedoria, papai, que vocês possam entender que vocês são uma família e vocês precisam estar unidos nesse momento tão difícil, porque o mais importante é a vida, né? A vida do seu filho está em jogo, a sua vida também está em jogo, a vida da vovó, do vovô. Então, o mais importante de tudo isso, eu acho que é a vida. Então, a vida tem mais valor nisso tudo. Então, a gente tem que se preocupar muito com o bem precioso que nós temos, né? E que Deus, então, possa dar sabedoria a todos nós, a tomarmos decisões certas, para não nos arrependermos mais tarde, não é verdade? Então, que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado aí, Marina, muito obrigado a Kátia, mais uma vez participando da live, a Marina também, e a nossa querida Emily. E eu vou dar um aviso aí. Nós estamos na campanha do Outubro Rosa, então, mamãe, mesmo com esse apertado aí, o horário em casa, tenha um tempinho para você, que você possa procurar uma unidade básica de saúde aqui em Pindamonhangaba para ver como é que está a sua mama, né? Outubro Rosa, campanha de embate aí de prevenção ao câncer de mama e colo de útero também. Então, por favor, em outubro, pense em rosa. Não podemos esquecer da nossa saúde. Mamãe, vovó, fique atenta a isso, tá bom? Então, Deus abençoe a todos e sempre que sair, né? Olha só, use a sua máscara. Sempre que você precisar sair, use a sua máscara. Se precisar sair, né? Se não, fique tranquila em casa. Deus abençoe. Mais uma live social para você.